Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos entrar para a segunda unidade do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. A unidade 2, essa que vamos iniciar hoje, é Olhando para Deus. Olhando para Deus. Deixa eu orar por você, para nós estarmos juntos, entendendo tudo que Deus quer de nós. Pai, graças te dou, abre o nosso entendimento, nossa compreensão. Espírito Santo, revela-te a nós a tua vontade, para que nós possamos sim cumprir a tua vontade nessa terra. Livra-nos de todo mal, tira todo impedimento e barreira e nos dá o teu entendimento, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Deixa eu ler essa parte aqui da unidade. A introdução diz assim, a Igreja Batista da Fé sentiu que Deus estava apontando para um ministério no campus universitário. Eu nunca antes havia trabalhado com estudantes universitários. Nossa igreja também não. O departamento de ministérios estudantis da nossa denominação recomendou que iniciássemos um estudo bíblico nos dormitórios. Durante um ano, tentamos iniciar o estudo da Bíblia nos dormitórios e não tivemos sucesso. Certo domingo, reuni os alunos da igreja e disse: esta semana quero que você preste atenção para ver onde Deus está atuando no campus universitário e junte-se a Ele. Pediram-me então para explicar melhor. Deus havia colocado estes dois versículos no meu coração. Romanos 3, 10 e 11, como está escrito: não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E João 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim, Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha aí que tremendo, né? Eu expliquei, segundo estes versículos, ninguém buscará Deus por sua própria iniciativa. Ninguém indagará sobre os assuntos espirituais se Deus não estiver agindo em sua vida. Quando perceber que alguém está buscando Deus ou indagando sobre coisas espirituais, você estará vendo Deus em ação. Continuei a falar aos alunos: se alguém começar a fazer perguntas espirituais, pare com tudo que você havia planejado, cancele os planos, acompanhe essa pessoa e procure enxergar a atuação de Deus nela. Naquela semana, os alunos de nossa igreja foram procurar onde Deus estava agindo, para juntarem-se a Ele. Na quarta-feira, uma das meninas relatou: pastor, uma menina que estuda comigo há 2 anos procurou-me depois da aula de hoje. Ela disse: acho que você é cristã, preciso conversar com você. Lembrei-me daquilo que o Senhor disse. Eu tinha uma aula, mas faltei. Fomos ao refeitório para conversar. Ela disse: eu e mais 10 meninas do meu dormitório estamos estudando a Bíblia e nenhuma de nós é cristã. Você conhece alguém que pode liderar esse estudo bíblico para nós? Uau! Como resultado daquele contato, iniciamos 3 grupos de estudo bíblico nos dormitórios femininos e 2 nos dormitórios masculinos. Durante 2 anos, havíamos tentado fazer algo para Deus e falhamos. Durante 3 dias, procuramos identificar onde Deus estava agindo e juntamos-nos a Ele. Que diferença isso fez? Aleluia. O versículo para nós decorado essa semana é: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmos 20, verso 7. Amém? Repete aí você, tá bom? Repete aí, vamos lá para o dia 1. Uma vida centrada em Deus. Aqui do ladinho tem uma partezinha em destaque que diz assim: a fim de conhecer e fazer a vontade de Deus, é preciso negar a si mesmo e ter uma vida centrada em Deus. Amém? Vamos começar a leitura aqui. Uma parte do livro de Gênesis é o relato de como Deus realizou a sua vontade por meio de Abraão. Não é o relato da caminhada de Abraão com Deus. Você percebe a diferença de enfoque? O enfoque da Bíblia é Deus. A essência do pecado é um deslocamento da vida centrada em Deus.
para a vida centrada no próprio ego. A essência da salvação é a negação do ego, não uma afirmação do ego. Precisamos nos negar a nós mesmos e nos centrar em Deus. Assim Ele nos tem no lugar onde pode realizar por nosso intermédio os propósitos que tinham em mente antes de criar o mundo. Embora pudéssemos desenvolver mais ainda o assunto, aqui estão algumas características dos dois tipos de orientação de vida que estão ao seu dispor. Centrada no eu, uma vida centrada no eu, como é? Primeiro ponto, vida com enfoque no eu. Segundo ponto, orgulho de si mesmo e de suas realizações. Terceiro ponto, autoconfiança. Quarto ponto, dependência de si mesmo e de suas habilidades. Quinto ponto, afirmação do eu. Sexto ponto, procurar conformar-se aos padrões do mundo e seus caminhos. Sétimo ponto, ver as circunstâncias de uma perspectiva humana. E oitavo ponto, vida ordinária e egoísta. Uma vida centrada em Deus, olha os pontos como são diferentes. Confiança em Deus é o primeiro, dependência de Deus é o segundo, dependência de Deus e de sua capacidade de provisão. Terceiro, vida orientada para Deus e sua atuação. Quarto, humildade perante Deus. Quinto, negação do eu. Sexto, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. Sétimo, busca conhecer a perspectiva de Deus em todas as circunstâncias. Oitavo, vida santa e centrada em Deus. Amém? Já vem as primeiras perguntas aqui, com suas próprias palavras. Defina, deixa eu colocar aqui, com suas próprias palavras, defina, vida centrada no eu, né? Aí você vai escrever aí, com suas próprias palavras, o que é uma vida centrada no eu. E uma vida centrada em Deus. Aí você quiser dar uma pausa no vídeo agora, para escrever aí no teu caderno, aí você dá essa pausa, tá bom? Tá certo? Aleluias. Continuando a leitura. Em cada um dos pares de exemplos bíblicos abaixo, coloque um D antes do exemplo que ilustra uma vida centrada em Deus e um E nas ilustrações da vida centrada no eu. Vamos lá, nós vamos tentar aqui, não é? É só você escuta e você diz se é uma vida centrada em Deus ou se é uma vida centrada, né, no eu. Primeira, Deus colocou Adão e Eva no lindo jardim, disse-lhe que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva percebeu que a fruta era agradável aos olhos e desejável para adquirir a sabedoria. Por isso comeu da fruta. É vida centrada em Deus ou vida centrada no eu? A B diz assim: a mulher de Potifar implorava diariamente a José para se deitar com ela. Ele respondeu que não poderia fazer tal coisa e pecar contra Deus. Quando ela tentou obrigá-lo, ele fugiu do recinto e foi preso em vez de ceder à tentação. E aí, o José, centrado no eu ou centrado em Deus? Deus prometera dar a terra de Canaã a Israel. Moisés enviou 12 homens à terra prometida para explorá-la. E na volta apresentaram um parecer. A terra era abundante, mas as pessoas que lá habitavam eram tidas como gigantes. Números capítulo 13, verso de número 14. Aí vem agora as segundas, para você colocar um D se é Deus, para dizer se é Deus ou se é o eu. Segunda, 10 dos espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Está
em Números 13, verso 31. E aqui a B é Deus, eles estavam centrados em Deus, esses 10 estavam centrados em Deus ou no eu. E a B diz assim, ó: Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra. Não tem mais o povo desta terra. E aí, o que você acha? Josué e Caleb, centrado no eu ou centrado em Deus? Terceira, o rei Asa enfrentava o exército de Zerá, o etíope, no campo de batalha. Ele disse: ó Senhor, nada para ti é ajudar. Ajuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E aí, o que você acha? Asa estava centrado em Deus ou centrado no eu? E na 3b diz assim, ó: o rei Asa e Judá estavam sendo ameaçados por Baasa, rei de Israel. Asa enviou ouro e prata do templo e de seu próprio palácio a Ben-Hadad, rei da Síria, pedindo sua ajuda neste conflito. Está em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 1 ao 3. É centrado no eu ou centrado em Deus? É o mesmo rei, só que com duas atitudes diferentes, né? Aqui do ladinho, o Evangelho de João, capítulo 12, 23 e 24, diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12, 23 e 24. Vamos continuar a leitura agora aqui, ó. Viver centrado no próprio ego é uma armadilha sutil. Isso faz muito sentido, mesmo falando em termos humanos. Assim como o rei Asa, você pode evitar a armadilha a primeira vez e cair nela mais tarde. Centrar-se em Deus requer uma morte diária do eu e submissão a Deus, que é o versículo que lemos, João 12, 23 e 24. As ilustrações de vida centrada em Deus são 1b, 2b e 3a. As outras são ilustrações de vida centrada no ego, né? Nas respostas das anteriores aí, né? O propósito, aqui o novo subtítulo: o propósito de Deus, não nossos planos. O propósito de Deus, não nossos planos. Para ter uma vida centrada em Deus, você precisa orientá-la na direção do propósito de Deus e não para a consecução dos seus próprios planos. Você precisa buscar ver as coisas da perspectiva de Deus e não de sua própria e distorcida perspectiva humana. Quando Deus começa a fazer algo no mundo, ele toma a iniciativa de vir a falar a alguém por alguma razão divina. Ele preferiu envolver o seu povo na execução de seus propósitos. Agora mais uma pergunta. Deixa eu colocar aqui para nós essa próxima pergunta. Pronto. Responda as seguintes perguntas. Se você não souber as respostas, procure nas passagens bíblicas especificadas. Primeira, o que Deus estava prestes a fazer quando pediu a Noé que construísse uma arca? Gênesis 6, versículo 5 ao 14. Segunda, o que Deus estava prestes a fazer a Sodoma e Gomorra quando ele veio a Abraão? Gênesis 18, 16 ao 21, 19 ao 13. Terceira, o que Deus estava prestes a fazer quando veio a Gideão? Juízes 6, verso 11 ao 16. Quarta, o que Deus estava prestes a fazer quando apareceu a Saulo, posteriormente chamado Paulo, na estrada de Damasco? Atos 9, do verso 1 ao 16. Se você não sabe as respostas, pesquisa nesses versículos, né? E a quinta questão é: em cada um destes momentos, qual foi o fator mais importante? Assinale 1.
Primeiro fator, o que a pessoa queria fazer para Deus? O que Deus estava prestes a fazer? Qual é o fator mais importante? É o que Deus estava prestes a fazer ou o que a pessoa queria fazer? Então você dá uma pausa se quiser aí paralisar o vídeo, paralisa e responde essas perguntas, tá bom? Continuando a leitura, Deus estava prestes a destruir o mundo com o dilúvio quando apareceu a Noé. Quando Deus preparou-se para destruir Sodoma e Gomorra, contou sobre isso a Abraão. Deus veio a Gideão quando estava prestes a livrar os israelitas da opressão de Midian. Deus apareceu a Saulo quando chegou a hora de levar a mensagem do evangelho aos gentios, por todo o mundo. Sem dúvida alguma, o fato mais importante em cada situação era aquilo que Deus estava prestes a fazer. Podemos usar o exemplo de Noé e todos os planos de servir a Deus que ele tinha. Não teria muito sentido diante da destruição que estava por vir. Teria? Noé não estava chamando Deus para ajudá-lo a realizar aquilo que sonhava fazer para Deus. Deus não pede às pessoas para imaginarem o que querem fazer para Ele. Não podemos sentar-nos e imaginar o que desejamos fazer para Deus e depois chamá-lo para ajudar-nos e realizar a tarefa. O exemplo da Bíblia é que submetamos-nos a Deus e esperemos que Ele mostre o que quer realizar ou observemos o que Ele estará realizando ao nosso redor e juntemo-nos a Ele. Amém? Finalizando aqui as últimas perguntinhas do final, ó. Vamos lá, deixa eu colocar para você qual foi, né? Faça uma revisão do estudo e ore pedindo a Deus para que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Segunda pergunta, escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. Terceira pergunta, o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Copie o versículo da semana nas linhas abaixo. Qual o versículo da semana? Lá no começo do vídeo eu falei, né? Amém? Vamos lá para o resumo. Para conhecer e fazer a vontade de Deus, preciso negar a mim mesmo e ter uma vida centrada em Deus. Segundo ponto, preciso reorientar minha vida na direção de Deus. Terceiro ponto de resumo, preciso focar minha vida na direção dos propósitos de Deus e não na consecução dos meus próprios planos. Quarto ponto, preciso buscar ver as coisas da perspectiva de Deus e não da minha própria e distorcida perspectiva humana. Quinto, preciso esperar até que Deus mostre aquilo que deseja realizar por meio de mim. Sexto, procurarei observar a atuação de Deus ao meu redor para juntar-me a Ele. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, graças te dou por este tempo, este momento dos teus filhos, nessa meditação, neste conhecimento do Senhor, para se juntar a Ti, naquilo que é a Tua vontade, Deus. Nos capacita para isso, não nos deixa que barreiras e impedimentos venham, mas que nós venhamos ter sabedoria e entendimento para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã.